E aí, pessoal, tudo bom? Tivemos aí um pequeno problema no último sábado, né? Não consegui ter acesso para estar dando a aula para vocês, estava com problema na minha internet, foi bem tenso. Peço desculpa a vocês por isso, né? Mas às vezes acaba que a situação foge um pouquinho do controle da gente. Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar a aula aqui, videoaula. O que acontece? Passei para vocês na última aula uma atividade. Então, nós vamos primeiramente fazer a correção dessa atividade para que a gente possa estar dando sequência. Na atividade que eu passei para vocês, né? Depois daquela aula que eu mostrei lá para vocês como que faz a limpeza da máquina, né? Teve um vídeo lá bem prático, bem bacana. Eu perguntei lá o seguinte: qual que é a função da pasta térmica, né? Que é aquela pasta que eu coloco ali entre o processador e entre o dissipador de calor. Bom, gente, a pasta térmica basicamente ela tem como função facilitar a troca de temperatura, né, entre o processador e entre o dissipador. A função do dissipador de calor, que é aquela parte metálica que vem ali onde o cooler fica preso, é pegar a temperatura alta que está no processador, porque o processador está aquecendo, né? E dissipar, ou seja, está tirando essa temperatura aí elevada do processador. A pasta térmica, ela melhora essa troca de calor entre o processador e o dissipador. Então ela consegue facilitar que a temperatura alta que está ali no seu processador passe para o dissipador e que o dissipador vai posteriormente, né, depois que tiver com essa temperatura nele, está dissipando esse calor, está desfazendo desse calor, né? Então você tem ali os coolers vão jogar para fora essa temperatura e essa é a função do dissipador, fazer essa ligação, facilitar essa troca de temperatura, né, em prol aí do melhor funcionamento para o dissipador de calor, para que ele possa dissipar ainda mais do que ele já faz no dia a dia, né? Facilitar essa troca. Hoje, todos os computadores, pessoal, a gente coloca pasta térmica, tá? Sem exceção. Vou fazer uma montagem, vou fazer uma limpeza. A gente até fala trocar a pasta térmica, né? Que é tirar aquela antiga que já não está muito legal e colocar uma pasta térmica nova ali no lugar. A pasta térmica, pessoal, a gente tem alguns tipos dela. Temos algumas mais baratas, mais em contas. Eu vou estar citando aqui duas para a gente ter uma noção da diferença entre elas. Nós temos aí a pasta térmica de silicone, né? Que é uma pasta popular, porque o preço dela é um preço bem em conta, né? Sai mais barato do que eu comprar uma pasta melhor. Né? Tanto a de silicone como aí no caso também as de óxido de zinco também são mais em conta. Só que elas não são muito indicadas para computadores que têm um processador muito potente, que vai ter um processamento muito forte. O porquê que elas não são indicadas? Porque elas não conseguem fazer uma transferência tão grande e porque elas não suportam temperaturas tão altas. Então a pasta térmica ela vai desgastar muito rápido, né? Ela vai estragar muito rápido, ela vai ficar ali numa textura ali mais durinha, uma textura diferente e não vai conseguir fazer o trabalho dela. Ela não vai conseguir dissipar da maneira correta, fazer essa ligação entre o processador e o dissipador. Não vai conseguir trocar tão bem essa temperatura, né? Não vai conseguir facilitar essa troca. Então seria para computadores mais simples, um computador com processador mais fraco, um computador que a pessoa usa mais é para uma edição de texto, navegação na internet, né? Seria aquela pessoa que não exige muito. Pessoalmente, eu não gosto muito de usar essa pasta térmica em caso nenhum. Eu prefiro usar já uma melhor de uma vez, que você se garante, né? Não corre o risco aí de queimar processador devido à falta de dissipação de calor. Porque tem processadores, inclusive, que são bem caros. Então, às vezes você economiza pouca coisa na pasta térmica e no final se dá mal porque vai ter que comprar um processador de 1.000, 1.500 reais. A outra pasta que a gente tem, pessoal, que já é bem utilizada e é bem melhor, seria a pasta térmica de prata, né? Nesse caso, ela tem um potencial aí bem maior de transferência de temperatura. Ela tem um potencial para tolerar a temperatura muito maior, porque ela vem com materiais mais nobres, né? Materiais que apresentem uma melhor condutividade térmica. Ela consegue conduzir a temperatura melhor do que essa outra pasta que a gente viu anteriormente, que é de silicone.
né? Eles são assim conhecidos por ter uma efetividade boa, como fala aqui no próprio texto. Eu tirei isso aqui do site reviewbox.com.br, um site bem bacana, inclusive, se alguém quiser ir lá conhecer depois, né? Lá eles falam o seguinte, ó: estes produtos são conhecidos do mercado por terem bastante efetividade no uso em computadores com processadores potentes, né? Que seria aquele processador mais potente para aquele usuário que surra um pouquinho mais o computador, gosta muito de jogo, edição de vídeo, edição de texto, também faz aí projetos arquitetônicos, né, que seria aí planta de prédio, esse tipo de coisa. Então ele vai exigir mais do processador, o processador vai aquecer mais, né? Naturalmente as pessoas que fazem esse uso do computador já têm um processador mais potente, que tende a aquecer mais. Então é muito importante você ter essa pasta térmica aí, né, que ela é de prata no caso. É uma pasta térmica que é um pouco mais cara, mas ela vai conduzir muito melhor a temperatura, né? Então você vai estar ajudando aí a manter o seu processador com uma vida útil maior, vai manter o seu processador mais saudável por um bom tempo, viu, pessoal? E vale a pena, porque eu estava olhando esses dias, atualmente, a gente está falando hoje, é dia 3, né, 3 de julho de 2020, qualquer processador i3 e 5 aí já está mais de R$ 1.000, gente. O preço está bem puxado, então não economizem na pasta térmica, não vale a pena, a verdade é essa, tá? Eu tenho aqui ó, um comparativo entre eles, né? Entre a pasta térmica com silicone ou óxido de zinco e a pasta térmica com prata ou cerâmica, que são excelentes condutores. O uso, aqui fala a diferença, né? Que a primeira é para computadores com processadores normal, seriam processadores mais simples, com uma frequência menor, né? E a segunda já são para computadores com processadores potentes, aqueles processadores que são mais top de linha. O preço a gente tem aqui comentando, né? Que o primeiro é um preço baixo, já essa que é melhor, que é a térmica com prata ou cerâmica, ela tem um preço de médio para alto, é natural, porque a qualidade é melhor. E geralmente isso aqui não é uma lei, mas geralmente funciona assim. A embalagem dessa de silicone, ela vem numa bisnaguinha, como se fosse por exemplo, uma pasta de dente que o pessoal fala, né? O pessoal gosta de falar, né? Os creme dentais, só que um pouco menor. E já essa segunda ela vem numa seringa que tem uma quantidade menor de aplicação. Você consegue aplicar ali em 4, 5 processadores, geralmente não costuma passar disso. E você tem uma qualidade maior, o preço é maior também, assim como a qualidade, mas tem um retorno melhor no fim das contas, porque vai durar muito mais, tá? A média de quantidade aqui fala que a pasta térmica que vem nessa bisnaga geralmente é de 5 a 10 gramas, enquanto a outra ela vem de 5 a 7 gramas. Ela tende a ser menor, inclusive, né? Sempre vamos encontrar essas de bisnaga em torno de 10 gramas. Já essa outra geralmente vai ser 5, até raro encontrar algumas de 7, para falar a verdade, mas a de 5 gramas mesmo, a quantidade é uma quantidade menor, né? Então o preço é mais alto e a quantidade menor. Passando para frente aqui. Bom, vou mostrar um videozinho para vocês, é um vídeo bem simples, explicando como que a gente deve fazer a aplicação dessa pasta térmica. Naquele vídeo que eu gravei fazendo a troca da pasta térmica, fazendo lá a limpeza, eu não dei muito foco nisso, né? Aqui eu vou mostrar melhor através desse vídeo como que funciona. Vamos lá. Este vídeo tutorial vai ensinar você a aplicar a pasta térmica no processador. Esta pasta fica entre o dissipador de calor do cooler e o processador e serve para aumentar a aderência entre eles. Assim, o processador é refrigerado com mais eficiência. É recomendado trocar a pasta sempre que tirar o cooler do processador para garantir a aderência. Também é necessário trocá-la conforme a indicação do fabricante. Cada pasta tem um período de vida útil próprio. Antes de começar, preste atenção a algumas dicas de segurança. Tenha cuidado ao manusear a pasta térmica. Nunca a coloque em contato com a boca. Evite também deixá-la próxima de crianças ou animais. Além da pasta térmica, você vai precisar de álcool isopropílico, uma espátula de plástico, cotonetes, pano macio e papel higiênico.
Retirar o processador também exige cuidado. Destrave-o e então pegue-o cuidadosamente pelas bordas. Primeiro você deve remover a pasta térmica que está no processador ou no dissipador. Use a colher para raspar cuidadosamente a superfície. Utilize um cotonete molhado com álcool isopropílico para retirar o que restar. Em seguida, passe um pano ou algodão umedecido com álcool. Na hora de aplicar a nova pasta, preste atenção à quantidade. Você não precisa passar muito. O excesso de pasta prejudica o resfriamento ao invés de ajudar. Uma gota deve ser suficiente. Espalhe com a espátula de maneira que a camada feita seja fina, como uma folha de papel. Não é necessário cobrir toda a parte superior do processador. O centro é o local mais importante. Reinsira o processador sempre prestando atenção aos encaixes corretos. Não esqueça de ligar a ventoinha, componente fundamental para o resfriamento. Este foi mais um vídeo tutorial do Baixa Aqui. Até o próximo! Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí no vídeo, né, deixando bem claro que esse vídeo aí, ele não é meu, ele é do Baixa Aqui, né, tutorial do Baixa Aqui, mas é petitinho e é bem interessante. Ele mostrou uma das formas de fazer aí a inserção de pasta térmica, a troca, né? Você tira, você faz uma limpeza e você coloca novamente a pasta térmica no seu processador. É um dos processos que podem ser adotados. Pessoalmente, eu faço o processo um pouquinho diferente desse aí. Não é dessa mesma maneira, não. Mas vamos ver em aula prática a outra forma que pode ser feita, que inclusive é a forma que eu utilizo. Bom, dando continuidade então à nossa correção do exercício, eu perguntei lá também quais ferramentas devemos usar para fazer uma limpeza no computador. Então, a gente tendo atenção ali no vídeo que eu passei, já é possível a gente ver as ferramentas, né? Um pano úmido é sempre importante para a gente estar tirando a poeira, para a gente estar fazendo aquela limpeza, né? Sempre que possível, um compressor de ar também é bacana, pessoal. Porque o compressor de ar, ele te permite, né? Você sopra os cantos onde é difícil de estar limpando, às vezes com o pano umedecido. Você consegue soprar, você consegue tirar o excesso de poeira antes de vir com um pano. Então, quando for possível, é sempre interessante a gente utilizar um compressor de ar, sim. Chave de fenda a gente também vai estar utilizando, como eu mostrei lá, até mesmo para a gente estar abrindo, né, o gabinete do computador. Lembrando que é sempre o gabinete, não é CPU, hein, gente? O gabinete ou chassis, a gente usa a chave de fenda. Também é importante ter um alicate, que em alguns casos a gente vai pegar fontes de alimentação que as pessoas prenderam os fios com aqueles lacrezinhos que tem, né? Então você precisa do alicate para estar rompendo aqueles lacres de maneira que você possa trabalhar melhor com a máquina. É importante utilizar essa ferramenta. O pincel é básico para a gente ter, é importante a gente ter um pincel também para ir nos cantos, para estar limpando bem limpo, às vezes para você limpar a placa-mãe, né? A gente não passa um pano úmido na placa, mas você pode vir com um pincel limpando, tirando ali o excesso de pó, o excesso de poeira. Cotonete, também é importante, a gente até viu aí que o rapaz do tutorial, na troca da pasta térmica, ele usa um cotonete para fazer limpeza, né? Também podemos utilizar o limpa-contato. Qual que é a função do limpa-contato, pessoal? O limpa-contato, ele é um líquido que a gente vai estar batendo nas memórias, nos soquetes, onde a gente vai colocar ali a memória. A gente faz uma limpeza. O próprio nome já fala, né? Limpa-contato. Ele limpa os locais que vão ter contato com peças, tá? Outra coisa que a gente pode adicionar nisso aí, que eu não coloquei aqui nessa lista, é o álcool isopropílico, viu, pessoal? O álcool isopropílico, ele é um álcool um pouquinho mais puro, que a gente pode estar utilizando para fazer a limpeza das peças. Então, também podemos colocar. Esse é o básico que a gente tem que ter para fazer uma limpeza. De todos esses, o único que é mais dispensável mesmo, caso
não seja possível é o compressor, até porque ele tem um custo mais elevado de aquisição, então às vezes não é tão simples assim, né? O processo de limpeza, geralmente eu defino o processo dessa maneira, ó. Primeiramente eu retiro a tampa, faço a retirada de todos os cabos de energia e de dados, até porque depois que eu retiro eles, facilita para que eu possa estar manuseando ali as peças, né? Se eu deixar os cabos ali vai ficar difícil, eles vão atrapalhar, vão incomodar um pouco. Faço a retirada de HD, de leitora ou gravadora se tiver. E também faço uma retirada bem cuidadosa do cooler e o dissipador do processador. É bem importante você ter cuidado, não estar forçando o cooler, né? Não forçar dissipador para você não quebrar, viu? Então a gente tem que tomar todo cuidado. Não é através de força que a gente remove cooler, que a gente remove dissipador, não. É através de técnica, né? Então, se está tendo que fazer força, está errado, para, dá uma olhadinha, tenta entender melhor uma outra forma, porque você não está fazendo da maneira correta. Depois que a gente tira o cooler, o dissipador, a gente faz a retirada do processador. Eu geralmente já retiro ele, já limpo ele na hora já. Retiramos a fonte caso a gente ache necessário, né? Se for necessário tirar a fonte de alimentação. Ah, Fernando, quando que é necessário retirar? Se ela estiver te atrapalhando a fazer a limpeza do gabinete, você retira. Ou se você olhar ali onde tem um cooler atrás na fonte, aberto, né? Você olha, você vê que está com muita poeira. Então, talvez seja legal você tirar ela para fazer uma limpeza também, tá? Depois disso, a gente faz a limpeza de todas as peças que foram retiradas, né? Faz uma limpeza bem cuidadosa, as peças que forem possíveis, como HD, como leitor e gravador de DVD. Pode estar limpando com álcool isopropílico, se vocês quiserem, acharem melhor. Fazemos a limpeza do gabinete, que geralmente é onde eu utilizo o compressor, utilizo o pincel e também o pano umedecido. E caso a gente achar necessário, tiver muito sujo mesmo, a gente retira também a placa-mãe. Porém, a placa-mãe, na maioria das limpezas que eu faço, eu nem chego a retirar ela não, porque às vezes não está tão sujo assim. Agora, nossa, mas está muito sujo, eu estou vendo que tem pó ali embaixo da placa-mãe. Aí não, aí vamos retirar ela de maneira bem cuidadosa, né, bem cautelosa, para que a gente não queime. Vamos até ver algo aí sobre eletricidade estática para evitar que a gente queime placa, que a gente queime algo por bobeira e por falta de conhecimento. E depois já vimos o processo inverso, que é o processo de montagem. Eu monto a placa-mãe, aplico ali limpa contato em todos os slots, né, todos os encaixes ali, slot de memória. Tem gente que chama de socket, mas na realidade é slot. Eu até falei socket mais para trás aqui. Socket, ele é o do processador, tá? O restante é slot, memória é slot, a placa de vídeo é no slot. Então eu aplico limpa contato em todos os slots possíveis para melhorar. O limpa contato ele evapora muito rápido, então você bate ele ali, pode esperar 10, 15 segundos que vai estar sequinho. Faz a montagem da fonte de alimentação, aplica o limpa contato ali nas memórias também, na placa de vídeo, nos contatos dela, né, onde ela vai ter contato com o slot da placa-mãe. Fazem a montagem dos HDs e das gravadoras, né, um dos últimos processos. E eu deixo, penúltima coisa que eu faço é colocar o processador, né, e aplicar a pasta térmica da maneira que foi ensinado no vídeo ou de outra maneira que veremos em aula prática. Eu vou mostrar outras formas, outras técnicas, né, para que vocês não fiquem presos a uma só. Que vocês possam usar, que vocês acharem melhor no dia a dia, porque não significa que se você faz diferente da maneira que eu faço, você está errado, né? Não é isso obrigatoriamente. Depois disso, montamos o dissipador de calor e o cooler. Ele vai ali por cima da pasta térmica. A gente faz esse encaixe, essa montagem. Conectamos todos os cabos de energia, né, cabos de dados do tipo SATA ou do tipo IDE. A gente vai ver em aula prática também melhor a diferença entre um cabo SATA e um cabo IDE, vamos entender isso. E eu conecto os cabos do painel frontal, caso eu tenha tirado aí a placa-mãe. O que eu aconselho vocês, pessoal? Por enquanto a gente não tem aula prática, então não vou estar ensinando claramente como que se faz ali a montagem do painel frontal, aqueles fiozinhos que vêm da parte da frente do computador, né, do gabinete, que tem o botão Power, o botão Reset.
Então, qual que é o ideal? Eu vou ter que tirar a placa-mãe? Vai ali onde esses cabos estão conectados, tira umas duas fotos de umas duas posições diferentes, para que você consiga acertar a ordem na hora de colocar novamente. Porém, quando formos ter aula prática, eu vou ensinar vocês também como fazer isso, caso vocês não saibam, né? Ah, esqueci de tirar foto, eu peguei um que já estava desconectado, então a gente vai aprender em aula prática como encontrar isso, como fazer tudo funcionar. Não é bicho de sete cabeças, mas é algo que é melhor a gente aprender na aula prática do que na teoria, tá? Então a gente faz essa conexão dos cabos e pronto. E a gente coloca para funcionar. Além dessa limpeza, pessoal, interna, a gente pode fazer aí uma limpeza externa também, de forma mais rápida, né? Sem ter que tirar tanta coisa assim, sem ter que mexer em muito no gabinete, desmontar tudo. Eu vou mostrar um videozinho pequeno aqui também, é um videozinho bem rápido, tá? Para a gente ver como seria feita essa limpeza, uma espécie de limpeza rápida mesmo, digamos que um quebra-galho. Vamos lá. Talvez você não repare, mas diariamente uma grande quantidade de poeira é depositada em seu PC. Para evitar problemas de funcionamento e danos à sua saúde, é necessário realizar limpezas periodicamente. Hoje, vamos ensinar como limpar seu PC de forma segura e fácil. Antes de começar, certifique-se de que o PC está devidamente desligado. Recomendamos que você nunca use água para limpar os componentes de hardware. Também já deixamos claro que não é indicado usar álcool ou produtos derivados, pois eles podem estragar as peças. É importante realizar todo o processo com cautela e delicadeza, pois qualquer movimento brusco pode danificar as peças do computador. Pronto para a faxina? Então, vamos ver quais serão os materiais necessários. Para executar todos os procedimentos, você vai precisar de panos sem fiapos, 3 já devem ser suficiente, cotonetes, detergente, água, álcool isopropílico, aspirador de pó, pincel de cabo longo e cerdas macias, chave de fenda, chave Phillips, uma lata de ar comprimido pode ser útil. Bom, vamos começar nossa faxina pelo componente mais fácil, o mouse. Para limpá-lo, você precisa apenas umedecer um pano com água e detergente e passar o pano na superfície externa do periférico. Foi fácil, não? Agora que fizemos a limpeza do mouse, é hora de dar uma geral no teclado. Primeiro, desconecte o teclado e leve-o até algum local em que você possa fazer sujeira. Lembre-se, o PC deve estar desligado durante todo o processo. Vire o teclado de ponta cabeça e sacuda-o para remover parte da sujeira. Se você quiser, dê leves tapinhas na parte traseira do teclado, pois isso ajuda a retirar toda a poeira. Agora, use a lata de ar comprimido para expelir o restante da sujeira. Passe o bico do aspirador de pó por cima do teclado. Aplique um pouco de álcool isopropílico em um cotonete. Passe o cotonete nas laterais das teclas e nas frestas. Não use muita força, pois uma tecla pode sair do lugar. Umedeça levemente um pano e aplique um pouco de detergente. Passe o pano em cima das teclas para retirar a sujeira que ficou grudada. Por fim, passe um pano seco. A limpeza dos cabos externos é a menos trabalhosa, pois basta umedecer um pano em uma mistura de detergente com água, passá-lo nos cabos e depois secá-los com um pano seco. Mas não se esqueça de secar muito bem as partes metálicas, pois tal deslize pode gerar problemas com eletricidade. Agora é hora de limpar o monitor. Antes de iniciar o procedimento, desligue o aparelho para poder enxugar as manchas e sujeiras da tela. Usando um pano seco, remova o máximo de sujeira da tela. Não aplique muita força, pois você pode danificar o visor. Caso algumas manchas não tenham sido removidas, umedeça um pano com água, depois passe-o sobre as marcas de gordura e sujeira. Caso você tenha adquirido algum produto especial para limpeza de telas, pode utilizá-lo desde que ele não contenha álcool. Por fim, passe um pano seco em toda a carcaça e nos cabos. Por fim, sobrou a parte mais difícil. A limpeza do gabinete deve ser realizada com muito cuidado, pois todos os componentes que dão vida à máquina estão dentro desta enorme caixa. Primeiramente, desencaixe todos os cabos. Use um aspirador de pó para sugar a sujeira das entradas de ar. Agora, com o pano umedecido, remova as manchas do exterior.
Não use um pano encharcado, pois qualquer gota de água que cair dentro do gabinete pode afetar algum componente fundamental. Depois, passe um pano umedecido somente com água. Por fim, um pano seco para deixar o gabinete seco. Realizar uma faxina interna no gabinete é importante, ainda mais se considerarmos que o excesso de poeira pode afetar o desempenho da máquina. Para realizar este procedimento, recomendamos que você descarregue a energia estática do seu corpo. Basta tocar no chão para se livrar da energia excessiva. Bom, vamos à limpeza. Remova os parafusos na parte de trás do gabinete com uma chave Phillips. Retire a tampa lateral. Mais uma vez, lembramos para descarregar a energia estática. Agora use um pincel para varrer toda a sujeira acumulada nos componentes. Se você souber como remontar a máquina, vale desencaixar as placas, os módulos de memória e os demais itens para limpar os slots. Depois, use o pincel para retirar a poeira presente na ventoinha do processador. Por fim, use um pano seco para tirar o pó dos cabos. Prontinho, sua máquina está tinindo. Daqui para frente, vale tomar cuidado para não derrubar nada no teclado, evitar comer em cima do notebook e realizar uma limpeza com certa periodicidade. Até uma próxima! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Bom, como vocês viram aí, é uma limpeza mais básica que ele mostrou, principalmente externa. A gente não tinha visto aí essa limpeza externa, limpeza aí de teclado, mouse, do monitor também, né? A interna aí que ele fez foi bem básica, né? Mas tirando um excessozinho de pó ali, não aplica limpa contato, não faz troca de pasta térmica. Então, digamos que é uma limpeza de emergência, não estou com muito tempo, o meu cliente não pode esperar, só vou tirar o excesso de pó. É uma limpeza de emergência, a qual eu nem aconselho ficar muito apegado nela, não. Sempre que possível, vamos fazer uma limpeza completa, vamos fazer uma troca de pasta térmica, vamos estar batendo limpa contato em tudo. Então, seria uma limpeza aí de emergencial mesmo, para quando você não tem tempo, você não pode estar esperando mais para fazer essa limpeza, né? Problemas que podem surgir, pessoal. Isso aqui é importante, ó, vocês terem atenção a isso. Problemas que podem surgir depois que você faz a montagem, né? Fiz a montagem, aparentemente está tudo certo, mas o meu computador ele está com problema. Em alguns casos ele fica apitando e não liga, faz só um bip, bip, bip e não liga de maneira alguma. Grande chance de ser o processador. Talvez o processador ficou mal encaixado, ou talvez ali onde vai a energia do processador, vocês esqueceram de ligar o cabo, né? É bom ter essa atenção aí. Também pode ser problema de memória. As memórias talvez não estejam encaixadas devidamente, da maneira correta. Então, dá uma passada nas memórias, olha direitinho. O botão Power, caso ele não esteja funcionando, né? Você aperta o Power e não liga, isso significa que você ligou aqueles conectores frontais do painel errado, que é o que eu tinha comentado com vocês até para tirar foto. Se esses conectores estiverem ligados da maneira incorreta, ele não vai estar ligando o painel frontal, tá? Importante ter atenção nisso. Em alguns casos também o sistema operacional não inicia. Aí pode ser basicamente duas coisas. Primeiro, o seu HD você pode ter esquecido de encaixar algum cabo nele, não está funcionando. Então vocês vão lá, confere se o cabo de dados dele está certinho, se o cabo que leva energia está correto. E a outra coisa é que talvez com essa retirada das peças, a BIOS, que é o programa principal que a gente já viu, né, no computador, ela redefiniu o boot, ou seja, ela redefiniu onde que é para procurar o sistema operacional e não está selecionado o HD. Então a gente tem que ir lá no boot, selecionar em boot primário e colocar o HD. Fez isso, vai resolver, vai subir o sistema operacional com certeza, viu, pessoal? Bom, acabamos de ver então, essa correção de atividade já foi sobre a parte de hardware, a parte de limpeza de hardware, fizemos a interna na última aula, mostrei esse videozinho mostrando aí como faz uma limpeza externa, e agora vamos falar aí um pouquinho sobre como fazer uma manutenção de sistema. Né? Manutenção de sistema seria, por exemplo, a manutenção no Windows, para o nosso Windows funcionar redondinho, não ficar travando, apresentar um bom desempenho. Vou fechar aqui o PowerPoint, que eu estava com um slide mostrando para vocês. Bom, seguinte, pessoal. Existem alguns procedimentos que a gente pode fazer, até o usuário mesmo que tem um pouquinho mais de entendimento,
pode fazer de forma a deixar o Windows mais rápido, né? Deixar o Windows com melhor desempenho. Nem sempre é necessário o usuário chamar um técnico se ele tiver esse conhecimento, né? Para a gente que é técnico, é legal antes de chegar e já falar eu vou formatar, fazer também esses procedimentos. Em alguns casos não tem necessidade de fazer uma formatação, né? Você pega uma formatação, você vai ter determinado trabalho para fazer ela, por mais que você vai ser pago por isso. Você deixa o cliente um tempo sem computador, tem aquela questão de backup que você vai fazer, pode perder algum arquivo, toda essa burocracia que vocês já conhecem quando a gente fala sobre formatação. Então tem alguns procedimentos que a gente pode fazer para estar melhorando o nosso sistema operacional, para estar deixando o sistema mais rápido. O primeiro procedimento que nós podemos fazer, pessoal, é uma limpeza manual de arquivos. O que é essa limpeza manual? O próprio nome fala, limpeza. A gente seleciona os arquivos que a gente usa, aquilo que está há muito tempo no computador e não vou precisar mais de estar usando, e vou fazendo a exclusão deles manualmente. Aqui, por exemplo, eu sei que esse arquivo eu não preciso, né? Tem alguns arquivos que a gente pode olhar e a gente vai deletando. Em alguns casos, quando a gente deixa muito tempo sem fazer essa limpeza manual, vai acumulando uma quantidade imensa de arquivo, o nosso HD fica cheio de arquivos, né? E isso acaba gerando uma demanda maior de tempo para o nosso sistema operacional encontrar no HD tudo o que ele precisa para executar determinada tarefa. Então a gente fazer essa limpeza manual, ela tem uma certa importância, é legal estar fazendo. Então abra lá o seu explorador de arquivos, navegue nas pastas, pasta download, documentos, imagem, vê o que você realmente precisa. O que não precisa você faz o delete, tira ele, exclui esse arquivo, que você vai liberar aí um espaço no seu computador e vai estar ajudando no desempenho. É muito interessante também, gente, a gente manter aqui a área de trabalho mais limpa possível. Porque o que acontece? A área de trabalho ela é a primeira a aparecer quando a gente liga o Windows. Então, se eu deixar ela com muito arquivo, com muito programa, muito atalho, vai demorar um pouco mais a carregar essa área de trabalho, vai demorar um pouco mais que o computador esteja disponível para uso. Outra coisa referente ao Windows, muitos usuários e até técnicos desconhecem isso, é o seguinte. O Windows, quando ele inicia, ele demora um pouquinho para estar executando uma determinada quantidade de aplicativos que ele precisa para o funcionamento que não aparecem para a gente, né? Esses aplicativos a gente pode dizer que eles ficam aí por detrás das cortinas, a gente não vê eles, não tem a visão desses aplicativos, eles ficam escondidos, vamos assim dizer, porém eles são executados. E quando eu ligo o meu computador, o ideal é que eu aguarde aí 30 segundos a 1 minuto depois que aparece a tela inicial, para dar o tempo que o Windows precisa para iniciar essas aplicações, né, esses processos, e depois eu utilizar. Vocês já devem ter se deparado com o seguinte problema. Iniciei, assim que apareceu a tela inicial, saí clicando em um monte de coisa aqui, e o meu computador foi lento. Ficou travando, em alguns casos tem até que reiniciar para que você volte a ter um desempenho normal, ok? Vamos lá então, vamos aí para o próximo procedimento que a gente pode fazer execução. O segundo procedimento seria a limpeza de disco. O que é essa limpeza de disco? É através de uma ferramenta do próprio Windows, ele faz uma limpeza de arquivos um pouco mais profunda. Né, ele vai limpar arquivos do próprio sistema que estão ocupando espaço no seu HD de maneira desnecessária. Né, então ele vai fazer essa limpeza, ele vai permitir ainda mais liberação de espaço. Vamos lá, vamos conhecer essa ferramenta então. Eu vou abrir o meu explorador de arquivos, no meu caso o Windows 10, no Windows 7, se não me engano, se chama Explorer, né? E venho aqui nessa opção, este computador. Este computador no Windows 7 se chama meu computador, se eu não estiver muito enganado, acho que é isso mesmo. E aqui eu tenho os meus discos, né? Tenho os meus HDs. Eu tenho o disco local C e eu tenho esse disco que se chama data, que é o D. Eu preciso localizar em qual desses arquivos que o meu sistema Windows está instalado. No meu caso, eu sei que é aqui nessa unidade C. Por que eu sei que é na unidade C, pessoal? Porque é onde eu tenho aqui, acima do íconezinho aqui do HD, eu tenho esse pequeno ícone aqui com a bandeirinha do Windows. Então me informa que aqui existe um sistema operacional, que é aqui que o Windows está instalado.
Vou clicar aqui com o botão direito sobre essa unidade local e vou vir em propriedades. Dentro de propriedades, eu tenho algumas abas e eu vou estar utilizando inicialmente essa primeira aba aqui, ó, que é a aba geral, onde eu tenho justamente a ferramenta que se chama limpeza de disco. Vou clicar sobre ela, ele vai calcular o que pode ser liberado ou não de espaço e me apresenta aqui um resultado nessa nova janela. Dentro dessa janela, pessoal, eu tenho acesso a algumas coisas que eu posso marcar para que sejam limpas. Posso marcar todas essas aqui sem problema. A única que eu tenho que tomar cuidado na hora de marcar é essa aqui, ó, Downloads, opção Download. No meu caso aqui são 838 megas. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque talvez eu tenha baixado alguma música, algum vídeo, algum programa que eu quero, né, algum arquivo que eu não quero me livrar. E esses arquivos eles vão ali para a pasta Downloads. Se eu marcar essa opção, esse arquivo vai ser excluído e vai ser permanentemente. Ele não vai para a lixeira, ele vai ser excluído permanentemente. No meu caso, eu não vou marcar, porque eu tenho alguns arquivos lá na pasta Downloads que eu preciso deles. Marquei todos os outros e vou clicar em OK. O computador já pergunta aqui se tem certeza que deseja excluir permanentemente estes arquivos. Veja bem a palavra permanentemente. Excluiu já era, hein? Vou clicar em excluir arquivos, porque eu quero excluir. E ele vai fazer essa limpeza, ele vai remover esses arquivos aí do computador. De acordo com a quantidade de arquivos e velocidade do computador, vai demorar mais ou menos. Eu tinha poucos arquivos e o meu computador é um computador até razoável, então foi bem rápido, já fez essa limpeza, né, e já fechou a janela automaticamente. Então essa é a limpeza de disco do Windows. Tem uma outra opção também que eu posso estar utilizando, que é através de uma ferramenta do próprio Windows, pessoal, que se chama otimizar e desfragmentar. Qual que é a finalidade dessa opção desfragmentar, dessa opção otimizar? Quando eu salvo determinado arquivo no meu HD, né, eu salvo esse arquivo, ele não é salvo de maneira inteira, ele não é salvo integralmente. Ele é salvo em várias partes e cada parte vai para um lugar do HD. Então, às vezes, fica em partes afastadas, várias partes desse arquivo. Isso significa que o nosso arquivo está fragmentado, né? Eu tenho a opção de desfragmentar. Quando eu desfragmento, faço otimização, o que acontece? Ele vai pegar esses vários arquivos que estão espalhados e vão colocar todos mais próximos, de forma que quando o Windows for abrir aquele arquivo, aquele programa, esteja tudo bem próximo e facilite, então, a localização dos arquivos. Vou dar um exemplo trazendo para a vida real. Vamos pensar que a gente estamos fazendo uma vaquinha, estamos juntando dinheiro aí para ajudar uma família ou uma instituição que está precisando. E nós somos 3, eu mais 2 alunos que vamos contribuir. Eu moro em um canto da cidade, o segundo, que é o aluno, ele mora em outro canto, e o terceiro, que é outro aluno, mora em outro canto ainda mais distante. Eu fiquei responsável por pegar esse valor. Então eu vou ter que deslocar da minha casa até o primeiro que mora lá no outro canto da cidade, pegar o valor, e lá no segundo que mora no outro canto da cidade voltar para a minha residência. O que o desfragmentador faz é o seguinte, é como se todos esses que vão contribuir, eu e os 2 alunos, morássemos na mesma rua, o mais próximo possível um do outro. Então seria bem mais rápido para mim fazer o recolhimento desses arquivos, desse valor, né? Da mesma forma, o computador é mais rápido para ele fazer a localização dos arquivos que ele precisa. Então essa é a finalidade da opção desfragmentar e otimizar. Vamos lá, vamos conhecer então, né, como é que funciona. Eu tenho aqui essa abinha, aba ferramentas aqui, e aqui eu já tenho, ó, otimizar e desfragmentar unidade. Eu clico em otimizar, ele vai abrir a janela de otimização, abriu. E eu tenho aqui os 2 discos. Pessoal, é muito importante saber o seguinte, o meu disco C, no caso, ele é um SSD. O SSD ele não deve ser desfragmentado, porque além de não ter uma melhora de desempenho, você vai estar aí reduzindo a vida útil dele. Então não é legal a gente ficar fazendo aí, no caso, né, a desfragmentação, tá?
Vamos lá, continuando então, vou usar a unidade C, que é um disco normal, para a gente fazer uma simulação. Aqui eu já tenho avisando que está 0% fragmentado, né? Ou seja, eu não tenho fragmentação aqui. Ainda assim, vamos supor que existisse fragmentação. Eu clico em analisar, ele vai fazer uma análise, aliás, eu tenho que selecionar o disco e clicar em analisar. Ele vai fazer uma análise e vai me retornar com o resultado. Ó, selecionei o disco C, cliquei em analisar, ele já fez uma análise, pronto, ok, 0% fragmentado. Isso significa que eu não preciso fazer a desfragmentação. Mas vamos supor que tivesse dado aqui, sei lá, 6, 10%, né? Então eu iria mandar desfragmentar, eu mandaria otimizar, que é nesse botão aqui, ó, botão otimizar. Clico no botão, ele vai fazer a análise novamente e vai fazer o processo de desfragmentação. Está fazendo. Olha só. Show de bola, concluiu aí com sucesso a desfragmentação de disco no caso, tá? Eu tenho essa opção aqui embaixo também, que se chama otimização agendada. Qual que é a função dessa opção, pessoal? Eu vou clicar nela aqui, né, em alterar configurações já. Ela me permite deixar aí já agendado para ser feita essa otimização. Então eu consigo fazer um agendamento para que ela seja feita automaticamente. Veja bem que apareceu para mim uma janelinha aqui. Essa janelinha eu posso deixar configurado para que essa otimização seja feita aí de maneira automática, né? Que eu não precise de ficar toda vez fazendo ela manualmente. Como que eu vou ativar isso? Eu clico aqui, justamente nessa opção que no meu caso já está ativada, executar seguindo o agendamento, e seleciono a opção que eu desejo. Se eu quero que seja feito diariamente, semanalmente ou mensalmente. No meu caso, eu deixo semanalmente, sempre me atende bem. Basta clicar em OK que você confirma que ela está agendada. Posso fechar a otimização, clico em fechar. E aqui eu vou conhecer já a próxima ferramenta, que também é ferramenta própria do Windows, né? Que seria essa ferramenta aqui, ó, verificação de erros. Essa opção aqui, pessoal, ela verifica se tem algum erro aí no Windows, né? Algum erro de sistema. E se tiver, dependendo do erro, ela mesma já consegue fazer a correção. Então, vou clicar aqui em verificar. No meu caso, já avisa que não é preciso verificar a unidade, né, que não tem nenhum erro, mas ainda assim eu vou fazer a verificação para vocês conhecerem. Clico aqui em verificar a unidade. Ele vai começar a rodar aqui essa verificação, né, ele vai fazer uma verificação no meu disco. No meu caso, vai ser bem rápida essa verificação, porque o meu sistema está instalado num SSD, tá? Talvez se vocês forem fazer em casa, dependendo do computador, pode demorar um pouquinho mais. Aguardar concluir a verificação. Pronto, concluiu a verificação, né? Ele me informa que o Windows verificou corretamente a unidade, nenhum erro encontrado. Se tivesse encontrado algum, eu poderia clicar em mostrar detalhes, ele iria abrir uma janelinha, vai até abrir na realidade, né? Só que no meu caso ela está em branco aqui, ó, não tem nada porque não possui nenhum erro. Vou clicar em fechar. Novamente em fechar. E vou clicar em OK. Finalizei as opções que estavam aqui relacionadas ao próprio Windows. Dentro do próprio Windows mesmo, pessoal, eu posso usar aí uma outra ferramenta para me dar um melhor desempenho. O nosso computador, a maioria hoje dos computadores pelo menos, tem um processador com mais de um núcleo. Porém, no momento que o sistema operacional vai iniciar, ele inicia somente com um núcleo ativado. E eu posso marcar para ele iniciar com mais núcleos, assim ele vai ter um melhor desempenho no momento da inicialização do Windows, né? Como que eu chego nessa ferramenta? Eu posso pressionar no meu teclado, iniciar R, ele vai me dar aqui esse menu executar, vai aparecer que eu executar no canto, e eu digito msconfig.
msconfig, pressiono Enter. Eu digitei errado, faltou um G. msconfig, com um G no final. Pressiono OK e ele vai abrir para mim uma janela do gerenciador do msconfig. Tenho aqui dentro desse msconfig essa abinha que se chama inicialização. E dentro dessa abinha inicialização eu tenho aqui opções avançadas. Eu vou abrir essas opções avançadas. E aqui eu posso marcar a quantidade de processadores que vai iniciar. Posso marcar, no caso, o meu estava desmarcado, eu marco ó, o número de processadores, né, que seria referente aos núcleos. E eu marco quantos núcleos que eu quero que sejam utilizados na inicialização. Para um melhor desempenho, eu posso deixar o máximo. No meu caso, são 12 núcleos. Deixo o máximo marcado, clico em OK e mando aplicar. Pronto. Já está ativada a opção que eu tenho para colocar vários núcleos. Ele vai falar que você tem que reiniciar para aplicar essas alterações, né? Posso clicar no momento em sair sem reiniciar. Próxima vez que eu reiniciar o computador, automaticamente já estará dessa maneira, já estará aí com os núcleos ativados. Bom, pessoal, então é o seguinte, com o conjunto de todos estes aqui, né, não é só um, não é só outro, mas com o conjunto de todas essas ferramentas, esses procedimentos que a gente viu, nós vamos sim conseguir um melhor desempenho do nosso Windows. Ele vai ficar mais rápido, vai ter menos problemas de trava, né? E vai acabar sendo um sistema mais estável. Então essas foram as ferramentas para melhorar o desempenho do Windows. Agora a gente tem que falar um pouquinho, pessoal, também sobre eletricidade estática. A nossa ideia não é ainda entrar na parte de eletrônica, mas conhecer o básico sobre eletricidade estática para que a gente saiba aí como manusear uma peça, por que eu não posso pegar de qualquer maneira, né? Então é bem importante a gente entender este conceito. Eu vou estar passando um vídeo aqui para vocês sobre eletricidade estática, um vídeo pequeno de 8 ou 10 minutos, se não me engano, para vocês terem esse conhecimento. E na próxima aula a gente volta a falar sobre esse assunto, a gente volta a falar sobre eletricidade estática. Lembrando que depois do vídeo vocês também façam atividade que eu vou deixar disponível no grupo, tá? Porque ela vai valer presença. Então vou passar o vídeo e vocês fazem essa atividade. Até mais, galerinha. Iniciando o vídeo já para vocês. Oi pessoal, vamos falar sobre um assunto que eu já chamo a atenção há vários anos, que é a eletricidade estática. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém dá bola, né? Então a eletricidade estática são excessos, é um excesso ou falta de elétrons no seu corpo que acontece porque você se levantou de uma cadeira, você tirou um casaco. Vai no YouTube e escreve lá ESD, essa sigla, que quer dizer descarga eletrostática. Lá vocês vão ver várias experiências com eletricidade estática, inclusive medindo. Eles colocaram lá um voltímetro para medir qual é a voltagem estática que aparece em objetos em determinadas ações. Por exemplo, tirou um casaco, você fica carregado com 3.000 volts. Aí aparece lá o ponteirinho marcando 3.000 volts. Quando você está carregado e encosta nos circuitos de uma placa-mãe, por exemplo, você estraga essa placa. Estraga? Bom, às vezes estraga instantaneamente. Isso se chama falha catastrófica, né? Então você tem uma placa novinha, botou um mãozão lá, estragou. E pior ainda é a chamada falha latente. Você está carregado com uma carga que é não muito grande, não muito pequena, você encosta lá no chip e esse chip fica parcialmente danificado. Ele pode passar a apresentar um funcionamento errático. Aí depois o pessoal bota a culpa no Windows, né? Nem tudo é culpa do Windows, tá? A falha pode ser por culpa do vendedor que botou a mão na placa, ou do técnico que montou e botou a mão na placa, ou você que foi mexer no computador lá dentro e botou a mão na placa. E essa falha latente, ela pode passar a ser uma falha definitiva depois de um tempo, depois de umas semanas ou depois de alguns meses. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, se possível, você vai usar uma pulseira anti-estática, como essa aqui.
para manusear os componentes. Então, a pulseira, ela tem aqui uma presilha, né, um ilhote, que você liga num fio e você liga num terra, ou pode ser num corpo metálico. Então, o seu excesso de carga vai passar para esse corpo metálico, de preferência para o terra. Essa pulseira, ela tem aqui um velcro, né? Pronto. Se você jogar no Google, no Bodica, você vai encontrar pulseira anti-estática vendida em vários lugares. É relativamente fácil encontrar essa pulseira. Agora, além disso, você também deve evitar colocar as mãos em contato com os circuitos. Então, qual é a maneira? Essa aqui é uma placa estragada que eu peguei como cobaia para fazer essa demonstração. Qual é a maneira correta de segurar uma placa? Segure as placas sempre pelas bordas laterais. Você pode segurar, por exemplo, aqui por esses conectores traseiros, ou pode eventualmente segurar aqui pelo dissipador de calor da ponte norte, um lugar mais ou menos firme para você pegar. O que você não deve fazer é isso aqui. Você está colocando a mão nos circuitos. Então, a carga que tiver em você vai passar para a placa e vai eventualmente danificar. Isso vale para outras placas, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de expansão qualquer. Qual é a maneira correta de segurar uma placa dessa? Segure sempre pelas bordas laterais. Então você pode pegar uma placa assim, ou pode pegar ela assim, ou pode pegar assim desse jeito. Assim não! Assim você está colocando o dedo aqui no conector e passando as suas cargas para os circuitos, né? Vai danificar os chips. Então sempre segurar pelas bordas, não encostar aqui no meio. Claro, essa aqui também é uma placa estragada. Memória, pior ainda. O pessoal vai lá, segura a memória. Essa memória aqui é uma memória de 8 GB. Claro que não é gigas, né? A gente usa essa palavra no singular, mas eu estou falando de outro assunto. Eletricidade estática. Você tem que segurar uma memória. Memória é muito sensível, né? Você tem que segurar ela assim pelas bordas. Quando você vai encaixar, você segura assim pelas bordas. Não coloque a mão desse jeito, não coloque a mão assim, não coloque a mão assim. Tudo isso aqui é errado. A maneira certa de segurar uma memória é essa aqui. Vamos ver aqui. Disco rígido. Ele é rígido, mas mesmo assim é frágil em relação à eletricidade estática. O ponto crítico é isso aqui, a placa de controle do disco rígido. Você nunca deve fazer isso aqui. Agora eu não me lembro se esse disco aqui tá bom ou ruim. Bom, tá não, tava, né? Se ele tava bom, agora ele não tá mais. Então olha aqui, você tem que segurar não desse jeito. Evite colocar a mão aqui. Segure pela carcaça metálica. Sempre dessa forma. Então esse é o jeito seguro de segurar o disco rígido. E cuidado para não deixar ele cair, né? Então você não vai fazer assim, que se escorregar da sua mão você vai perder o disco rígido. Vai cair no chão, vai estragar. Então segure desse jeito, assim, pelo menos se ele escorregar ele já está na sua mão, não vai sofrer. E o processador, coitado. Eu não consegui arrumar nenhum processador defeituoso, sabe? Esse processador aqui tá bonzinho. Então, eu vou simular uma forma errada. A forma errada seria tocar nos contatos, assim. Eu não vou tocar porque eu não quero estragar ele, tá? Se você segurar assim, tá errado. Você tem que segurar o processador sempre pelas bordas laterais, dessa forma aqui. Então, quantos e quantos circuitos são estragados diariamente porque as pessoas não tomam esses cuidados, né? E é interessante a gente ver as desculpas que as pessoas dão. O camarada fala assim: ah, eu sei que tem eletricidade estática, mas aqui do Rio de Janeiro é muito úmido, então não tem, as cargas não se acumulam, ele descarrega rápido. Na verdade, a carga eletrostática ela tem um pouco a ver com a umidade. Quando o clima é muito seco, as voltagens são mais altas. As tensões eletrostáticas são mais altas. Brasília, por exemplo, você vai segurar na maçaneta de um carro, você leva um choque. Você vai, às vezes, segurar na maçaneta de uma porta, vai abrir uma porta e leva um choque ali. Né? Você está num chão com um piso de madeira ou de plástico, algum material isolante, você só de andar, caminhar pela sala, você fica carregado. Então quando você segura na maçaneta,
leva a uma descarga. Então, essa descarga, você só sente o choque quando você está na faixa de 3.000 volts. Se você estiver carregado com 500 volts, você não sente o choque, porque é uma descarga muito baixa. Não chega a entrar no chamado limiar de dor. Mas o limiar de dor para um transistor é da ordem de 100 volts. Então, segurou, não sentiu nada, mas o transistor sentiu. O transistor tão pequenininho, né? São milhares de transistores microscópicos, da ordem de milionésimos de milímetro. Então, eles eventualmente se danificam com a sua descarga eletrostática. Eu já vi pessoas falarem assim, na verdade eu sei que tem essa história de eletricidade estática, mas a questão é que esses chips aqui já me conhecem. Cara, não fala besteira, não vai ficar fazendo brincadeira com isso. Os chips já conhecem ele, por isso que eles não ligam para a descarga eletrostática do cara. A questão é o seguinte, é relaxamento mesmo. A pessoa sabe que tem, mas deixa para lá, se estragar, estragou. Não é meu mesmo? Então, tome cuidado, tá? Bom, essa questão de eletricidade estática, que eu já comentei, está inserida numa categoria mais ampla. Se você está consertando um computador, e esse computador não é seu, é de um cliente, você deve ser cuidadoso. Então, eletricidade estática é uma coisa importante. Agora tem outras coisas importantes. Por exemplo, o gabinete. Gabinete é relativamente frágil, não é isso? E o gabinete pertence ao cliente. Então você deve tratar o gabinete do computador de forma correta. Você não deve, por exemplo, sentar em cima do gabinete. Como assim sentar em cima do gabinete? O cara pode pegar um gabinete velho e usar como banco. Não é isso que eu estou falando, não. Uma vez eu estava esperando o elevador e chegou um rapaz, tipo assim, como dizem os jovens, consertador de micro. Então ele chegou com o micro debaixo do braço, ele estava levando do laboratório para a loja no térreo. Então ele chegou com o computador debaixo do braço, colocou no chão e sentou em cima, enquanto ele esperava chegar o elevador. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, olha só, não é muito boa ideia você sentar em cima do computador não, porque esses gabinetes são muito frágeis. Você sentando assim, o gabinete se deforma e pode soltar as placas, quebrar alguma coisa lá dentro. O rapaz era jovem, tinha uns 20 e poucos anos. Aí ele chegou o elevador, aí ele olhou assim pra mim, pegou o gabinete e falou assim, só que esse gabinete aqui, ele é forte. Aí entrou no elevador, colocou o gabinete no chão e sentou novamente no gabinete enquanto o elevador descia. Trate as coisas com cuidado, principalmente quando não são suas, são do cliente. Não estrague, não sente no gabinete. E, como um todo, né, trate bem as peças dos computadores que vocês estão consertando.